Eu queria que tu explicasse para todo mundo o que vem a ser um griot, porque eu acho que tem gente que ainda não sabe direito ainda o que é o griot, né? A gente tem várias formas de definir o griot, né? E os griots, eles têm uma importância fundamental dentro da cultura africana, né? Até em função de dentro dos valores civilizatórios, né? Um dos valores civilizatórios é a oralidade, o outro é a ancestralidade e a territorialidade, entre outros, né? Eu estou falando isso porque dentro do nosso trabalho aqui enquanto escola, nós estamos começando a trabalhar os valores civilizatórios infantis, né? Vai ter um momento aí que nós vamos ter um projeto que eu também estou montando para a gente trabalhar os valores civilizatórios da cultura africana dentro da educação infantil e perpassa por todas essas coisas que nós estamos ouvindo aqui. E eu queria que tu explicasse o que é um mestre griot, uma mestra griot. Bom, eu ainda não me considero mestre, eu me considero apenas griot. Tá. Mestre, para começar, ele tem um valor muito mais elevado. Isso é dado às pessoas com muito mais idade do que eu. Aqueles mais velhos que passaram por situações que eu, graças a Deus, não passei, nem vou passar. Mas me considero uma griot porque eu mantenho a memória viva, principalmente no meu meio, no meu entorno, das coisas que antigamente eram passadas e hoje continua sendo oralidade, sabe? Então, dentro do batuque, eu já disse para vocês, sou batuqueira, sou tamboreira e tudo mais. Eu me criei no meio de pessoas antigas, de mestres griots. Eu guardei comigo todas as histórias deles, todas as memórias, todas é exagero, né? Mas a grande maioria, porque muitas vezes que eles estavam conversando eu não estava lá. Então eu perdi muita coisa. Mas nas oportunidades que eu tinha de estar junto, eu já citei antes, eu era uma criança levada e ao mesmo tempo atenciosa. Porque tinha a hora de brincar, eu brincava com tudo, perguntava tudo. E a hora que os adultos estavam conversando, eu calava. Sentava no pé deles e ficava prestando atenção. Então eu ouvi todas as histórias dos antigos batuqueiros, eu ouvi histórias sobre os nossos ancestrais, eu convivi com 10, 12 anos com pessoas de 102, 104, que falavam dos avós que eram escravizados ou ex-escravizados. E eu sentava ali e ficava absorvendo todas aquelas histórias. Eu não deixei passar, eu não saía correndo. Então eu remonto tudo isso e eu falo tudo isso através da oralidade. Às vezes quando eu me deito eu fico rememorando essas histórias para não se perder, porque a gente vai adquirindo outras informações e vai esquecendo do conhecimento. Conhecimento é o que a gente já tem guardado, já foi vivido por nós ou por alguém que veio antes de nós. Isso é conhecimento. E informações é o que a gente está fazendo agora. Vocês estão absorvendo informações. E eu guardo isso para não perder o conhecimento, porque é muita coisa. Aí as pessoas dizem que eu sou griot, porque eu faço questão de sempre falar dos que vieram antes de mim. Eu faço questão de preservar um pouco da cultura africana que a gente conseguiu, a gente que eu digo são os nossos ancestrais, de uma forma riquíssima, porque aí vem a história africana, né? A grande travessia que nós fizemos forçadamente, nos tiraram tudo, nos misturaram de uma maneira como se a gente fosse, nem sei distinguir. Todo mundo já conhece essa história, eu não vou entrar nesse tema, mas essa é a verdade. Nós perdemos a língua, nós perdemos os títulos que vieram reis, rainhas. A África tem 54 países, então são 54 idiomas e às vezes em cada país tem várias maneiras de cada um falar. Tem os dialetos específicos dentro de cada região. Nós aqui no Brasil mesmo, a gente é o único país e cada estado tem um sotaque diferente. E às vezes a gente dá um nome para determinada coisa num estado, no outro estado já muda o nome daquilo ali. E é a mesma coisa, num único país. Agora imagina 54, não foram 54 escravizados. A Etiópia foi o único país que não se deixou escravizar. Até por isso que a bandeira de quase todos os países africanos tem as cores da Etiópia. É uma referência que eles fazem
o único país que não se deixou escravizar. Os outros, de uma maneira ou outra, se venderam, entraram em guerra entre si, mas os que vieram, que fizeram uma grande travessia forçada, perderam tudo. Mas uma coisa os brancos não conseguiram tirar de nós, que foi a fé que foi guardada. É por isso que eu digo assim, ó, o ambiente inteiro deles não foi mexido, sabe? O meio ambiente foi sacrificado, surrado, estuprado, violentado de todas as maneiras. Mas os brancos não conseguiram entrar no ambiente inteiro dos pretos. E aí, ali dentro, eles trouxeram o que nós temos hoje: a música, gastronomia, a estética, a cultura, ensinamentos ancestrais, tudo ficou na memória e foi passado oralmente para até pessoas com línguas diferentes, que eram de etnias diferentes, que estavam nas mesmas senzalas, que estavam nos mesmos campos, misturado com os indígenas. Foi uma troca muito grande de conhecimento para a gente hoje estar aqui. Eles tiveram que se adaptar até na religião, como nós sabemos, né? Tem os grandes altares de Batuque, no meu Ilê ainda é assim. A gente olha no altar e tem lá os santos católicos. Aí você fala, por que vocês têm tanto o Batuque e o santo católico? Isso, a palavra é sincretismo. Então, assim, a maioria dos ilês hoje, os mais modernos, eles já cultuam com imagens de pessoas pretas, de orixás pretos, né? Nós não, nós somos conservadores. Por quê? Porque a minha mãe, a minha avó e a minha bisavó tiveram que cultuar desse jeito. E por que nós vamos mudar? Não, a gente até poderia, agora a gente tem a opção de poder mudar, e está tudo certo. Mas a gente quer fazer isso, manter assim, em respeito ao que eles passaram antes, ao que eles guardaram antes, para hoje a gente poder estar aqui. Então, embaixo das saias ali, ó, está toda a nossa religião, está toda a nossa cultura, ninguém vê. E aí tu vai dançar para os orixás, o batuqueiro vai à igreja. Quando ele sai dos preceitos religiosos, ele vai na igreja, até uma reverência, não é aos brancos, é aos antepassados que tinham que ir, sabe, com os seus brancos, ficar na porta, alguns podiam entrar, rezar com o santo católico, ver a Nossa Senhora, a gente chama de Oxum, enfim. Então a gente conserva isso. Eu via os antigos falarem sobre isso, sabe, a minha mãe me ensinou sobre isso. E eu passo para os meus sobrinhos e para as pessoas que querem saber sobre isso, como guardar a memória. A nossa memória ela existe há 400 anos e agora há pouco é que está sendo escrita, e a gente tem historiador, tem antropólogo, a gente tem uma série de pessoas, graças aos orixás, que estão buscando a nossa história real. Porque toda a história que nós temos, 90% dessa história sobre a humanidade é mentirosa, sabe? É uma grande mentira. Nós somos uma grande farsa. Até mesmo nós brasileiros, nós não temos assim, uma raça. Raça para mim é humana, então a gente entra, né? Etnias diferentes. Sim, nós somos feitos aqui num país de estupro. Na verdade, o brasileiro é resultado do estupro dos europeus, dos italianos, dos espanhóis. Os indígenas e com os negros, né? Os indígenas, sabe? Eles vinham, estupravam os indígenas, estupravam as negras. Sim. E daí surgiu a gente. Surgiu a gente. A grosso modo, né? Exatamente. Na verdade, né? Então, é por isso que a nossa pele ela é diversa, sabe? Não tem assim um preto retinto brasileiro. A gente vê preto retinto agora, são esses jovens que vieram da África trabalhar aqui. Esses podem dizer, sou sangue puro. Mas nós, nada. Não, então, assim, tem muito negro que acha que é branco. Não é o teu caso, que tem a pele clara, mas negros da minha cor que se acham que isso é branco, porque eles tiveram um avô branco de olho azul. Sabe? Por exemplo, o pai da minha mãe era espanhol, sabe? Eu sou do Chiapas. Mas o meu pai, a família dele toda era preto, casado com preto, porque eles tinham preconceito com branco. Entendeu? Tem isso. E assim a gente vai indo, mas aí, voltando à tua pergunta, as pessoas me chamam de griot, eu espero um dia ser mestre, é um sonho, mas eu tenho muito que estudar, eu tenho muito que aprender, eu pretendo viajar para rodas de mestres, aprender. Agora eu estou fazendo um curso, que eu também estou sempre estudando, estou sempre me informando,
pensar africanamente. É um curso lindo, Deus, no ano passado que eu estou fazendo. E ali os professores, todos eles são mestres. Todos eles são pessoas que já foram à África estudar. Eles têm um conhecimento vastíssimo que eu fico assim, ó, encantada, sabe? Então eu assisto essas aulas com eles, são 3 aulas, assim, ó, a cada semana, às vezes passa 15, 20 dias, depende dos professores que eles conseguem para dar aula. Às vezes estão viajando, ou são professores universitários. Quando eles conseguem juntar 3 professores, a aula acontece. E acontece em todo o Brasil, nós somos 1.700 alunos. Então, a maioria, assim, são líderes religiosos, líderes culturais de toda a cidade do Brasil, que entram nessas aulas online. E ali eu aprendo muito. Porque assim, eu te fiz essa pergunta porque a gente está vivendo um momento, tu falou, né, de que hoje em dia a gente está trazendo mais à tona algumas coisas e a nossa história foi muito apagada em função de, não como os italianos, os europeus, os alemães, eles tinham muitas formas de registro escrito. Então a gente conseguia saber muitas coisas através desses registros. A cultura africana, né, e acho que a indígena também, a gente pode enquadrar nisso, não tem tanta coisa escrita. Então, quando a gente pergunta, quando se fala no griot, né, ele tem essa questão da oralidade muito acentuada e é através da oralidade que a gente aprende muitas coisas. Hoje em dia, a gente está ouvindo falar muito em letramento racial, né? E isso aqui que nós estamos fazendo é uma forma de letramento racial. Né? O que vem a ser o letramento racial? É tu conhecer, é tu ir em busca, é fazer várias atividades que te remontem, que te tragam questões africanas de antes, que hoje em dia elas conseguem chegar mais na nossa mesa, nos nossos livros, em função de várias coisas, de vários mestres griots e griots que foram indo lá em algum lugar contar, fazer registros, né? Como tu está fazendo. Então, assim, ó, o letramento racial é algo extremamente importante hoje em dia para a cultura africana, mas também para a cultura do nosso país, do nosso estado em especial, que é um estado que as pessoas têm a ideia de que não existem negros no Rio Grande do Sul e que esses negros não têm história. E nós temos uma história viva aqui, temos história cantada, tocada, né? Dividida, partilhada. Então, a questão do letramento racial, eu acho extremamente importante, vem, assim, né, contribuir com tudo isso que tu está falando, porque em algum momento isso tudo foi apagado, e isso tudo foi nos negado de alguma forma. E agora, nesse momento, na atualidade, ele está se tornando algo importante. Quando a gente escuta muito, tem que ter letramento racial. E o letramento racial não é uma coisa específica para as pessoas negras. As pessoas não negras, né? Não gosto às vezes de usar o branco, né? Eu digo as peles alvas. Isso. Né? As pessoas não negras estão precisando aprender sobre letramento racial. E a gente aprende sobre letramento racial assim. A gente aprende sobre letramento racial lendo. Não só pegando alguém negro e querendo questionar essa pessoa. Por que tu é negro e tu alisa o teu cabelo? Por que tu é negra e tu não te relaciona com homens brancos? Às vezes as pessoas chegam ao ponto de fazer esse tipo de pergunta. Então, assim, para não, às vezes, constranger a outra pessoa, vai pesquisar. A informação tá aí, gente. Né? Às vezes isso constrange a outra pessoa. Isso, às vezes, a pessoa vai te dar uma resposta que talvez não fosse aquela que tu gostaria de ouvir. E aí tu diz que, não, parei um pouquinho, é racista, o negro é racista. Se usar a máxima, né, a premissa de que o negro é racista porque ele não namora o branco. Ou então ao contrário. Então, assim, para que a gente tire essas falácias, né, fazer com que essas falácias deixem de existir, ou pelo menos minimizá-las, é importante que a gente estude, que a gente leia e que a gente faça o nosso letramento racial, que pode ser uma questão individual, Sim. Não só coletiva, Por isso que eu mas trouxe uma individual. sugestão ali para vocês.
os talhos. Desculpa, eu tomei pouco. Não, quando eu vejo... Nós estamos trocando informações. Quando eu vejo pessoas, ouço pessoas perguntando assim para Eneida enquanto griot, eu particularmente nunca falei para ela, ou conheço outros griots também, sim, né? Mas quando eu olho para um griot assim, ó, e o que eu vejo no griot é que a mente tem o entendimento, a língua é a caneta, o cérebro é o conhecimento, a boca é o que faz ele falar e o coração a gente entender. Então o que eu percebo no griot é isso, porque não tem outra forma de... Não tem uma escrita. Então ele é a escrita. Ele é a escrita Ele viva. é a escrita viva. Viva, pulsante. Isso. Que repassa para todo mundo. Isso. No caso, não sou mestre ainda, é uma pretensão de tudo, mas a gente não é só na fala, a gente tem que ação. É no dia a dia. No dia a dia. Então, assim, dentro do meu ilê eu consigo, não gosto de cozinha, mas eu sei fazer todas as comidas dos orixás, que eu sempre volto, sempre vou voltar para minha mãe. Ela sabia tudo. Uma grande orixá, ela tem que saber tudo. Então, eu sei fazer todas as comidas, os pratos, enfeitar para qual orixá é aquilo ali. A gente repassa para os mais jovens, isso é ser griot. Sabe? Eu toco tambor, eu sei fazer um tambor, um milu, a partir do momento do corte, do sacrifício do animal, que a gente usa o couro para fazer o tambor, a gente usa a carne para fazer a festa, para a comida e tudo mais. E as pessoas falam muito do sacrifício dos nossos animais, né? E essas pessoas normalmente que falam isso, elas comem churrasco sem saber como é que o boi foi morto. Ela compra galinha de saquinho, que é aquelas galinhas mais brancas, sem sangue, que são criadas ali naquelas ração, a gente está se matando. Usa sapato de couro, usa bolsa de couro. Uma hipocrisia sem tamanho. Mas elas criticam os preceitos religiosos, sabe, da nossa cultura africana. Exatamente. Então, eu sei fazer tambor, eu ensino ontem, eu estou muito cansada, porque eu estava decorando o nosso salão lá do nosso ilê, que é bem grandinho, né? É maior, mais largo, assim, sabe, é mais largo, mas talvez o comprimento até, não, acho que é um pouquinho maior. E aí, eu na minha idade, 66 anos, ficar em cima de uma bancada que tem mais ou menos isso aqui de largura e isso aqui. A largura é assim. E eu fico andando em cima de 1,20 m assim, ó, em cima do fogo, para lá e para cá. Então, eu faço isso uma vida inteira, porque eu aprendi com os que vieram antes de mim, Deus da infância. É uma tradição no meu ilê. Então, eu me criei vendo os guris fazerem. E aí quando eu fiquei um pouquinho maior, eu vou fazer, eu não vou ficar só olhando. E a partir dali eu comecei a fazer com uns 13, 14 anos, e estou com 66 até agora, não parei de fazer. Agora arrumei um menino lá, que é meu afilhado, que é da casa, também eu estava ensinando para ele. Então, quer dizer, eu estou passando o meu conhecimento. É a terceira vez que ele faz comigo já. Ele fez quando ele era mais novo, aí o outro ano não fez, por causa da escola, muito novinho. Agora ele está com 21 anos. E eu digo, André, eu não consigo mais. Eu faço de ano em ano. Eu digo, ano que vem eu não sei se eu vou conseguir subir e eu não vou poder explicar de baixo. Então tu vai pegar comigo. E aí eu fiz uma metade e ele fez outra metade. Aí eu penso, aquilo ali tu diminui, aquilo ali tu aumenta. Olha a educação aí, né? Oi? É uma forma de educação. Não é diferente do que a gente faz aqui. Exatamente. Uma forma de outra. A gente pega pela mão, sim, vai ajudar, vai ensinar também, né? Eu tenho fotos ali. A criança, ela já nasce formando cultura. E ela traz essa cultura para a escola. E aí, ao invés de a gente levar os instrumentos para ensiná-los, eles acabam ensinando a gente. Porque se tu abafa o instrumento, ele não vai ser som. Então, por isso se põe no meio das pernas, por isso se põe embaixo do braço. Então, tem toda uma dinâmica, né? E as crianças também nos ensinam. Isso é bem interessante, porque as crianças, elas já estão aprendendo. A gente fala na evolução humana. O ser humano está evoluindo, tá.
porque a criança, no período de gestação, na barriga da mãe, ela já está absorvendo conhecimento. Vocês que são mães, vocês sabem melhor do que eu sobre isso, né? Então a criança já nasce quando é perto, às vezes com meses já está fazendo alguma coisa. Antigamente era uma semana para abrir os olhos, antigamente não tinha internet, não tinha os meios de comunicação que hoje as mães absorvem durante a gestação. Não é só a alimentação do cordão que a mãe transmite para o filho. Ela transmite tudo que ela vê, ela transmite tudo que ela sente. Isso já foi testado, não é eu que falo, isso eu li, eu sou professor do meu estudo sobre saúde, que a criança na barriga da mãe, determinada música, a criança dorme, se acalma, outras ela chuta dentro da barriga. Dependendo do carinho, ela conhece a voz do pai, da mãe, antes de nascer. Então já é uma conexão que existe muito forte. E aí entra a música, novamente, a música está na minha vida. Eu me considero uma pessoa alegre, eu tenho 66 anos, sabe? E às vezes eu tenho reações de 30, 40, porque o meu corpo está envelhecendo, o tempo está passando, mas eu procuro manter a minha mente, o meu coração jovem, sabe? Porque a velhice não é o tempo de vida, é a gente que determina se vai ser breve, se vai ser ranzinza, se vai ser infeliz ou não. Sabe? Eu me recuso a deixar minha mente envelhecer. Não posso ficar muito corpo, mas prontamente eu posso sim, né? E as crianças já nascem mais evoluídas também por isso. Porque elas já têm uma percepção, né, antes do nascimento das coisas que cercam. E eu acho que você também tem que levar esse tema para as mães, porque a gente não está falando de um assunto sério da educação infantil. Mas a educação infantil não é só dentro da escola, ela existe na casa, isso aqui é só um complemento. Porque a responsabilidade de educar não é de vocês, sabe? A educação, eu acho que não é na escola, é dentro de casa, com os pais. Aqui vocês vão instruir para outras coisas na vida. Como eu falei antes, a convivência junto, aprender a compartilhar, desenvolver o alfabeto, dar amor, dar carinho, porque eles são bebês. Mas a educação tem que vir de casa. E às vezes tem muito a mãe, o pai com problema, pais drogados, que hoje em dia não é neste bairro, é no mundo, sabe? É no mundo todo, é no centro, em todas as partes, da criança sofre esse reflexo. As mães que apanham, sabe? Infelizmente, as mães estão sendo, sempre foram, né? É que agora a gente está sabendo mais, porque as pessoas estão falando mais sobre isso. A gente está tendo uma abertura, né, de fala para falar sobre feminicídio, que a gente está vendo todos os dias. Eu não podia deixar de abordar esse tema, porque aqui, falando sério, só tem mulher adulta, sabe? Então, as crianças não estão aqui, é um tema bem livre. Eu acho que a gente precisa cuidar da vizinha, cuidar do novo namorado, né, porque ele não seja um príncipe no início, sabe? E um dragão depois. Os homens são muito isso, sabe? Então, assim, ó, vocês estão educando os bebês na primeira infância. É importante que eles aprendam a tratar bem a coleguinha, como igual. Não é porque ele é menino que ele vai dar um puxão de cabelo, vai arrancar o instrumento da mão dela e vai usar de uma forma violenta. Porque a base da vida da gente realmente é a primeira infância, mesmo que a gente não saiba, sabe? Eu, as memórias mais antigas que eu tenho na minha vida, eu tinha 4 para 5 anos. Foi uma viagem de trem que eu fiz com a minha família, isso, não vou nem dizer o ano, porque vou deixar para lá, né? Exatamente. Mas as crianças de hoje, elas têm memórias mais antigas ainda. Eu tenho uma filhada de 4 anos, que fez agora de 16, ela lembrou de uma pessoa que foi um aninho dela. Sabe? Foi no aniversário de 1 ano, e aí essa amiga da avó dela chegou lá e ela disse assim, ela teve no meu aniversário de 1 ano. Então a gente fica assim, sabe? Não é que uma criança de 1 ano vai lembrar, mas ela lembra. E ela lembra de muita coisa. Quando ela vê as fotos, ela não sabia falar direito com 1 ano, mas agora ela olha, ela conta coisas. E não é só ela, tem o outro com 2 anos, que também ele vê uma pessoa, ele sabe que ele não quer. Não são os meus, são todos. Como eu digo, a evolução humana
ela está indo muito rápido. A gente está aprendendo tudo mais rápido e é muita informação. Muita informação que às vezes não leva ao conhecimento. Porque aí tu não consegue aprender porque é demais. Então a gente tem que selecionar coisas para poder ensinar para as crianças, para os jovens, para adolescentes. E eu acho que isso é muito importante. Educação. Sabe? Educar as crianças a não bater na menina, principalmente os meninos. Também tem umas meninas terríveis hoje, sabe? E está certo. Elas também têm que aprender a se defender. Mas a maioria quem sofre feminicídio é mulher. Homicídio é uma palavra que eu escuto Deus criança, mas o homicídio era um homem matando o outro. Não era uma mulher matando o homem. Agora o feminicídio não é um homem matando a mulher. E isso é todos os dias. E isso veio Deus de cedo. Por que será essa violência? Porque eu acredito que ele já se criou num ambiente violento. Violino, mas de repente da questão da lá na frente muda toda a música, né? Nós somos tambores vivos, como eu disse. O nosso coração bate, o nosso passo é marcado. Sabe? A gente não consegue, até quando a gente está correndo, é como se sabe, uma corridinha, sabe? Então a percussão está na nossa vida. A senhora fala isso, né? E aqui dentro, que a gente trabalha com as crianças muito pequenas, né? Eu mesmo, desde o ano passado, estou com o que a gente chama de maternal 1, que são as crianças entre 2 e 3 anos, né? Sim. E como é bonito de ver que eles têm o ritmo já. A gente oferece os instrumentos, a gente faz a proposta, coloca para exploração e eles já vão, e é uma coisa instintiva deles saberem dar uso para aquilo. Até o ano passado eu tinha o filho da Cláudia e ele sabia fazer direitinho, tocar o tambor sem nunca ninguém ter ensinado. Talvez fosse até o primeiro contato dele com aquele instrumento. Mas existe esse instinto que ao longo da vida a gente vai crescendo, vai perdendo. Eu mesmo não tenho ritmo para nada, meu marido é músico, já tentou me ensinar a tocar violão diversas vezes e não flui. Mas na primeira infância, como é forte isso? Essa conexão da música, ela chega a ser quase uma coisa espiritual, assim. Vem já impresso dentro da gente. Isso aí está direto todo mundo. Tem uns mais acentuados, outros menos acentuados. E na primeira infância é mais fácil aprender tudo, principalmente quando se trata de música, sabe, de andar. Eu vejo muitas crianças na minha família que estão na fralda, ainda aprendendo a andar, bota uma música e já estão assim, sabe, já larga a base, e até assim, 9 meses eu boto música ela dança. Exatamente. E ela sabe diferenciar quando é a música e quando é o desenho, um jornal que tá dando aula de sacode. Se é já é música pequena, ela sabe. Porque os meus eles apontam, né? Tá dando uma música, aí tu muda a música. Sabe? Então quer dizer, não sabe muita coisa, mas o instinto musical já está dentro deles. E a gente lá em casa cedinho, meses, às vezes não anda direito, meses, a gente já coloca um instrumento na mão, no colo, alguma coisa assim, pega o bracinho e vai ensinando. Porque eu acho que isso aí ajuda muito na coordenação, acalma o espírito, sabe? Traz conexão de unidade com demais, porque ninguém faz samba sozinho, só se estiver ouvindo no rádio, mas se for fazer com 2, 3 pessoas, aí todo mundo já vai pegar algum instrumento, mesmo que não sabe, mas sabe bater palma. E palma é uma marcação de energia muito forte. É por isso que em todas as ocasiões que a gente vai celebrar alguma coisa, o instrumento são as 2 mãos e a gente bate palma, sabe? Isso exala uma energia ao redor, direcionado para uma pessoa, conecta com o vizinho do lado e a gente consegue perceber quando tem alguém que não está se agradando do momento, aí ele faz assim, sabe? Aquela palma sem som, ele está perdendo energia. A palma é a energia que a gente tem dos 2 lados do corpo, do nosso interior, né? Então a gente exala por aí. Não precisa gritar, eu estou feliz, não. Bate palma e aquilo ali sai de dentro de ti e alcança o objetivo que é saudar o aniversariante ou alguém que fez alguma coisa grandiosa que tu vai aplaudir. Então, assim, todo mundo sabe tocar alguma coisa. Não existe alguém que não saiba. Por favor, bate palma.
mas a sonoridade de todas juntas invadiu o ambiente. E é isso que interessa. Todos nós conseguimos sentir as palmas, né? E a percussão vem por aí. A gente fala também, tipo, cuidar do meio ambiente para as crianças, né? Que hoje eu gosto de trazer várias pautas junto, mas eu falo assim, eu entro num assunto e vou para outro, porque eu acho tudo importante, porque a gente não tem tempo para uma discussão ampla sobre nada, porque está tudo assim, ó, nada é definitivo, as coisas estão acontecendo muito rápido, as coisas estão mudando de uma hora para outra e não está nas nossas mãos. A gente só tem que seguir o que as pessoas horrorosas estão determinando para nós, né? Então, assim, eu acho interessante a gente também ensinar as crianças a cuidar do meio ambiente externo, porque nós, na minha opinião, nós somos um ambiente inteiro. O pessoal fala meio ambiente, não, tem que cuidar primeiro do ambiente inteiro, que somos nós, né? A gente tem tipo ferro no sangue, o ferro é necessário, é muito necessário. Se não tem ferro, fica nele, né? A gente tem o oxigênio, tem o ar, tem o oxigênio nos pulmões, e nós temos água no corpo, nosso corpo mais da metade é água, você sabe melhor que eu a porcentagem exata de água. Então não tem meio ambiente, nós somos o ambiente inteiro, sabe? Então se a gente não cuidar da gente do interior, da percussão do coração, sabe, do nosso ferro, do nosso ar que entra, a gente precisa ensinar para as crianças, para depois cuidar do meio ambiente que é o que nos cerca, o meio aqui, o meio ali, tudo em volta, fora de nós, é meio ambiente, mas o ambiente inteiro é que precisa ser cuidado. E a base do não adoecer realmente é o amor, é o carinho que te mantém em paz, te mantém calmo, e a música. A música é uma linguagem universal, como eu estou falando no início, acalma todo mundo, conecta. Você vai fazer uma declaração de amor com um gringo aí que vocês não se entendem, e escolhe uma musiquinha e pá, Like. liga pra lá, chegou. Exatamente. Então, assim, é muito interessante, eu estou muito contente com essa temática, mesmo que de improviso, porque eu achei que eu ia falar com a adolescência, ia ser uma maravilha. Marcação música, nós não temos nenhum grande, não, nada. Não tá afinado, né? Porque faz tempo que eu comecei a querer. Pega esse daqui. Função daqueles dois ali, só o tamanho, mas Quando que vem o carnaval, eu sei. Não, sai swingueiro para São Pedro. São as swingueiras para São Pedro. Experimentar esse aqui, me acharam uma maiorzinha. Trouxe aí me empolguei agora. Tô acordando, pessoal, isso aqui é meu energético. Esse daqui, eu não sei como que se usa esse. Porque ele é fechadinho. Esse aqui também é uma base que tu pode usar como chocalho, mas se tu bater ele vai fazer um som diferente, cara.
essa mão que tu marca, essa que tu bate. Sabe? Que aí ele consegue fazer dois Parece dois barulhos, dois sons. Acho que a semente dentro faz um outro sonzinho. O tamborim, pra mim, o problema está sendo fazer esta virada aqui. Exatamente, é a parte mais difícil. É que eu não tirei plástico, porque assim, ó, aqui dentro tá a chavezinha, eu preciso mandar afinar ainda, né? Eu ainda não sei, né, não sei afinar, né? Mas assim, tenho treinado em casa, eu fiz um pacto comigo de que até o ano que vem eu já faço eu quero sair do bloco de carnaval. Bora! Eu quero sair do bloco de carnaval. Esse aqui é simples, a gente não bate sacode, ó. Bate sacode. Uma batida e uma sacudida, ó. Ou dá só pra sacudida mesmo. Bater direto. Mesmo assim tem que ser uma batida e uma sacudida pra sair o som. Agora esse daqui já fala minha língua. Desafinados, mas... E aí? Vamos pro ritmo, vambora. Tá, achei que vocês fossem pegar alguma coisa. Não, mas assim, ó, eu vou pegar a dança também, assim, Vem, Paulo. Finais de começar assim, ó. Como se aprende percussão. Então, tipo assim, ó, a percussão, na verdade, ela existe desde que a gente nasce. Desde, a gente já nasce e deu. O primeiro choro já tem a percussão, que é o coração. O coração da gente ele tem que ter um ritmo preciso, desde que a gente nasce até quando a gente morre. É a maior percussão que existe, tá? Que todo mundo tá. É obrigatório. Até quando a gente faz algum procedimento cirúrgico cardíaco, coloca um marca-passo, aí já diz marca, passo. E tudo que marca tem ritmo. E o que marca o ritmo é o tambor. O tambor, na verdade, é o instrumento mais antigo da humanidade. Sabe, ele existe há milhares de anos antes de Cristo, quando os homens ainda não falavam direito, mas eles descobriram troncos, ocos, isso data de 7.000 a 12.000 antes de Cristo, que foram descobertos os primeiros tambores, né? Descobertos, e quando foram descobertos é porque alguém já tinha feito. Então, assim, foi largado em algum lugar e os homens pegaram troncos, ocos, cilíndricos assim, e começaram a
bater, para mandar mensagens, para chamar para caça, para alguns lugares. Então os primeiros foram encontrados no norte da África, no Kuwait, que hoje é na Mesopotâmia, que agora chama Kuwait. Os primeiros foram encontrados por lá, já com pele. Os animais dos dois lados dos homens aproveitaram a caça para colocar nos troncos. Primeiro eles batiam com os pés, depois eles pegaram outros pedaços de tronco, pau, uma coisa, né, rústica para bater. Dali foi surgindo os primeiros tambores, né? Na minha opinião, esse é o instrumento mais importante da humanidade. Tem algumas pessoas que acham que a harpa, que é o violino, sabe, o piano. Não, porque esse é o tambor, na verdade, é o primeiro instrumento de comunicação, sabe, é o primeiro telégrafo, é o primeiro... Hoje todo mundo tem celular, fala para o outro lado do mundo ao mesmo tempo. Mas lá no início, os homens batiam nos troncos, e depois, mesmo na evolução, os tambores eram usados pelos indígenas para mandar mensagens, para fazer chamada, entre os africanos nas festas, e isso lá ainda em África, antes mesmo de vir para cá. As festas todas eram recheadas com tambor, era uma expressão de dança, de cultura. Cada tribo tinha a sua dança, tinha o seu tipo de tambor. Um dos primeiros que foram feitos foi desse estilo aqui, ó, jumping, que a gente chama, os primeiros tambores. Depois dos troncos, os primeiros foram feitos assim, uma árvore específica, que ela tem o aspecto cilíndrico, cônico. Eles fizeram um artesanato, já uma coisa mais evoluída, porque aí eles já tinham também o dispositivo de pedra, comida, facão. Na real não estava na cadeia, mas eu acredito. Era assim, né? Para meio que desenhar os tambores e mandar mensagem, né, uns para os outros, para as tribos. Os índios, a gente aprende que era sinal de fumaça. Sim. Os africanos era o tambor. Tem uma parte da Bíblia que comenta que o nascimento, né, acho que foi de um dos santos, São Pedro, uma coisa assim, ou São João, Sim. que foi usado além do sinal de fumaça a questão do toque do tambor para anunciar o nascimento dele. Sim. Eu estava ouvindo e pesquisando e estava lendo sobre isso. Vocês imaginem, né? Uma coisa que a gente acredita que, como tu falou, que seja só algo mais relacionado à cultura de matriz africana, e não, na verdade é algo que já vem dos primórdios, né? Vem lá do início mesmo. Os primeiros tambores eles datam de 10, 12 mil antes de Cristo, sabe? Então é por isso que eu acho que o instrumento mais importante da humanidade é o tambor. A princípio, esses rústicos, os troncos, que eram batidos com pedaços de pau com os pés, para emitir som, para marcar a caça entre os grupos, para espantar animais, fazer barulho. Enfim, ele teve várias funções. E depois ele ficou melhor usado para comunicação. Uma tribo para outra mandava um som de tambor, um som específico. Essa iniciativa de vocês, essa decoração linda, que está aí, já me senti mais em casa, mais próxima de mim, né? E é isso, aí vocês vão me perguntando. Antes da Enega começar a falar dela, eu já vou pedir licença para vocês, que por volta de 11 horas, porque vão sentar aqui na escola, porque de noite as horas com febre de 39 e eu consegui a pediatra na clínica do Cassino. Aí 11 horas eu vou sair aqui da escola. Aí para não interromper a fala dela depois, e quando começa a cantar 11 horas, você já sabe o que é o motivo. Eu me atrasei um pouquinho, vou ser sincera com todo mundo, tá? Eu estou numa corrida grande, de tarde, estou fazendo umas decorações que eu também decoro, sou artesana, 2, 3 dias no salão enorme. Estou bem cansada, o relógio despertou cedo, eu digo, vou dormir mais 5 minutos. Você sabe como é que é aqueles 5 minutos, né? Então, dormir. Sem desculpa pelo atraso, é verdade. É isso aí. Então vocês podem fazer uma pergunta, eu não souber, eu vou responder. Que eu não souber também vou perguntar, porque eu acho que toda a conversa com várias pessoas é uma troca, sabe? A gente está sempre
ele tem coro dos dois lados. Não sei, alguém já foi a terreira aqui, alguém já foi cantor, terreira, conhece, não sabe que os tambores são diferentes, né? Quer dizer, parecido com esse, mas tem coro dos dois lados. Eu me criei tocando esse tipo de tambor. Nas rodas de samba também a gente, olha, a mão é muito grande, né? Tem mais arte. Jantar também para marcar um som. Então, assim, ó, falando de música, eu me criei no meio de quase todos esses instrumentos. Não sei tocar metal, já tentei, nunca consegui aprender e tal. Mas os instrumentos de cor eu gosto muito. E daí veio essa minha curiosidade de aprender sobre música, me instruir cada vez mais. Eu toco alguns instrumentos maiores, eu toco tambor, eu disse hindu, eu consigo tocar reto, a educação não me toca, bangos, que adoro, grandão, atabaque. Consegui tocar atabaque, esse instrumento aqui para as crianças também trabalham. Aqui já é mais um instrumento tipo indígena. Bem sincera, esqueci. Eu disse pra vocês, eu estou quase sem dormir, me desculpa. Sabe? É que eu não sou sou muito sincera, não, mas isso aqui tudo é bom, porque isso aí cria uma narrativa para vocês buscarem os instrumentos, aprender junto com as crianças, eu acho muito lúdico. Passar um videozinho com os instrumentos, que a gente aprender junto, é maravilhoso. Para pegar tudo mastigadinho assim, ó, nos primeiros meses de vida, que a menina edifica e dá a papinha. Então, assim, nos dias de hoje a gente não dá nem a vara, a gente dá tudo, você monta a vara e o rio tá ali. Sabe? O tamborim todo mundo conhece, né? Eu tenho um tamborim maior lá no meu carro que eu estou aprendendo, que eu posso trazer para te Isso aí já é bom, né? Vou pegar lá no meu carro. Esse instrumento aqui também é instrumento de marcação, esse aqui também a gente usa na capoeira, sabe? Então existem alguns instrumentos que a gente marca o som e outros a gente faz a base. Olha, gente, você quer diferente, você quer legal um pouco. Todo mundo usa isso aqui, né? Para fazer um samba em casa não precisa, calma. Isso. Mas voltando às músicas, aos instrumentos e tudo mais. Glauci. Ai, que amor. Aqui tem uma flor como forma de afeto. Aqui tem um fio dos sonhos, que foi nessa abertura do Nandetivo. E um mimo, que é um doce. Não é de cenoura, que nem o bolo que você sementou, porque tinha cenoura. Mas Eu aí vou não abrir sei. uma exceção. Ah, perfeito. Perfeito, então. Gratidão, gratidão. Vou abrir ainda agora que eu tô ansiosa, tá, Tá, gente? né? E aqui também pra você, ó. Tá bom? Obrigada pela disponibilidade e vir até a nossa escola. Vai tirar a capa, a gente vai tirar a capa. Vem, Marcos. Não, acho que ficou contrário. Eu vou fazer um alongamento.